Continuando, então, nós vimos até a nossa última aula que o processo de revolução industrial ele levou a uma transformação muito grande naquela questão do abastecimento de mercadorias para a maioria das nações europeias e da Europa para outros continentes, e, ao mesmo tempo, também possibilitou um crescimento da oferta de mercadorias. Junto com isso, houve uma redução de preços, porém, logo, alguns recursos naturais começam a sofrer as consequências dessa grande demanda. É necessário aumentar a exploração, por exemplo, dos minérios, que servem como matéria-prima não apenas para a produção de mercadorias, mas até mesmo para a questão das próprias máquinas. Ao mesmo tempo, também surge uma demanda cada vez maior por mão de obra nas fábricas, o que leva a um deslocamento cada vez mais intenso das populações da zona rural para a zona urbana. Com isso, as cidades crescem de uma forma desordenada, trazendo, de um lado, muitos problemas com necessidade de habitação, a questão do saneamento básico, você não tem coleta de esgoto, você não tem coleta de lixo, a questão da própria habitação, amontoando-se pessoas naquilo que a gente chama de cortiços, né? Várias famílias vivendo numa única habitação. No caso da Inglaterra, principalmente os porões das casas acabavam amontoando várias famílias, gerando condições subhumanas para essa população. Em algumas outras regiões, as próprias fábricas investem nessa questão da habitação, construindo bairros residenciais, bairros operários próximos às fábricas, por dois fatores. Um, exatamente para abrigar essa mão de obra, e um segundo fator até para evitar que esse trabalhador chegue atrasado na fábrica, que esse trabalhador não vá para o seu trabalho, alegando questões de transporte, questões de dificuldade de deslocamento. Então, são algumas transformações que ocorrem nesse processo. E a grande mudança social que a Revolução Industrial traz é que, além dela consolidar a burguesia como uma nova classe dominante, ela também leva à formação do chamado proletariado urbano. Quem é o proletariado urbano? São os trabalhadores assalariados, são os operários que passam a garantir a produção das fábricas. Nesse contexto, nós veremos nessa aula de hoje, o proletariado, num primeiro momento, ele é formado principalmente por aquela mão de obra expulsa do campo e que não tem uma habilidade, uma condição, vamos dizer assim, profissional, que leve-o a exigir determinadas condições de trabalho. Então, num primeiro momento, esse proletariado ele é explorado de uma forma até desumana. Mas, gradativamente, esses trabalhadores começam a criar mecanismos de defesa, começam a se organizar de uma maneira a serem tratados de uma forma um pouco mais justa. Outra questão que faz parte dessa, principalmente daquilo que a gente chama de segunda revolução industrial, é a questão do capitalismo financeiro. A necessidade de investimentos cada vez maiores na modernização das indústrias, na questão das máquinas, na questão das instalações e até mesmo a obtenção de quantidades cada vez maiores de matéria-prima, leva a uma necessidade de aporte de capital que faz com que muitas indústrias vendam ações das mesmas para se capitalizar ou recorram a empréstimos bancários. E, com isso, os bancos começam a ter um papel cada vez mais predominante nesse processo de modernização da indústria. Junto com isso, começam também as grandes, vamos dizer assim, o acúmulo de empresas nas mãos de poucos. De uma maneira geral, costuma-se nominar os três grandes conglomerados econômicos que se formam nesse período. De um lado, as holdings, de outro lado, os trusts e, por último, os cartéis. Basicamente, os três têm o objetivo de controlar tanto a produção quanto o mercado consumidor.
Mas, de uma maneira geral, o que diferencia um do outro? As holdings são principalmente empresas financeiras que controlam os complexos industriais a partir da posse de suas ações. Então, uma mesma holding, ela controla 3, 4, 5 empresas, podem ser do mesmo setor ou de setores diferentes. Então, é uma mesma, vamos dizer assim, um mesmo controle acionário sobre diferentes empresas. O trust é a empresa que absorve o seu concorrente. Ela passa a controlar a produção e, com isso, domina o mercado. O que seria um trust? Aquela empresa, digamos assim, que vai comprando todas as outras que produzem a mesma mercadoria que ela. E, por último, o cartel. A cartel seria o quê? São empresas autônomas, empresas com vários proprietários, mas que atuam no mesmo ramo e que fazem acordos entre si para evitar a concorrência e, com isso, dividem o mercado entre si. Então, são empresas que exercem um monopólio sobre um determinado setor de produção e, graças a isso, elas vão controlar o preço, elas evitam a concorrência entre si. No Brasil, só pegando um exemplo bem fácil, em muitas cidades costuma-se dizer que postos de gasolina, por exemplo, formam cartéis, lembrando que a formação de cartel ela é uma atividade criminosa, ela é proibida por lei, mas muitas vezes você percebe que em algumas regiões você tem 10, 12 empresas diferentes, mas se você andar pelas 12, não vai encontrar diferenças de preços entre os produtos. Isso se dá exatamente por causa dessa questão de uma evitar concorrer com a outra, já que o mercado é garantido para todas. Então, de vez em quando entra uma empresa, digamos, nova num determinado setor, às vezes ela enfrenta muitas dificuldades de conquistar seu espaço no mercado. Por quê? Porque aí aquelas outras que dominam o mercado, elas podem se combinar e, por exemplo, diminuir os seus preços lá embaixo para tentar acabar com o concorrente que não está dentro do seu acordo. De uma maneira geral, essas formas de organização, elas existem até hoje. O Brasil tem, por exemplo, um organismo, talvez você já tenha ouvido falar, chamado CADE. O CADE tem exatamente a função de evitar a formação de cartéis ou a monopolização de um determinado setor da economia por apenas uma empresa. Então, nós temos, recentemente, uma das últimas atuações do CADE, ela está relacionada a uma fusão de empresas de televisão a cabo. Se não me engano, no Brasil é a questão da SPN, ESPN, né, e da Fox, que são de um mesmo proprietário lá nos Estados Unidos e que aqui no Brasil o CADE exige que para que uma continue funcionando, a outra tem que ser vendida. Uma questão assim, como tivemos em momentos anteriores, a atuação do CADE também com relação a empresas de telefonia, questão de empresas de chocolate, questão da cerveja também. Então, de uma maneira geral, hoje se busca principalmente ter mecanismos para evitar a formação de cartéis e mesmo de trusts, no sentido de uma única empresa controlar todos os concorrentes. Porém, as holdings, elas são perfeitamente legais e você tem aí, com muita frequência, se você observar determinados produtos, você compra às vezes 4 ou 5 marcas diferentes e na prática elas são todas de uma mesma controladora acionária. Ok? Alguma dúvida com relação a isso? Vamos adiante, então. Uma outra mudança muito significativa que ocorre no processo de industrialização, principalmente a partir do início do século XX, é o aprimoramento da produção em série. Nós vimos no início da aula de hoje que nós falamos que uma das características da Revolução Industrial é exatamente o fato de que ela vai possibilitar uma oferta maior de produtos a um custo menor. Um dos grandes responsáveis por esse processo
é exatamente o processo de produção em série, quando um determinado produto passa a ser produzido a partir de uma mecanização, mas não apenas uma mecanização no sentido de uso de máquina, mas também da definição de etapas de produção. Quem propõe esse aperfeiçoamento, essa produção especializando um trabalhador em cada etapa, é um sujeito chamado Taylor. Por isso, essa ideia é conhecida em termos acadêmicos como Taylorismo. Mas quem coloca isso em prática mesmo dentro das suas fábricas é o Henry Ford, com a fábrica de automóveis da Ford nos Estados Unidos. Por isso, essa produção em série também é conhecida como Fordismo. O primeiro momento da produção em série, ele é muito simples. Basicamente, era uma plataforma onde a carcaça do automóvel era colocada, o trabalhador fazia a sua parte e empurrava essa plataforma para frente, e um segundo trabalhador fazia aquilo que ele se especializava, até o automóvel ficar pronto lá no final dessa linha. Esse processo ele garantiu uma rapidez, uma eficiência na produção, no tipo assim, que se antes o indivíduo fazia um produto por dia, ele passou a fazer 15, 16 produtos por dia. Então, vejo que é um crescimento absurdo em termos de ganho no processo de mecanização. Claro que, aos poucos, o trabalhador perde aquela que era uma característica básica lá da manufatura, principalmente, mas também antes do artesanato, que era o controle sobre o processo produtivo. Agora o trabalhador já não sabe mais fazer um produto inteiro, ele vai fazer apenas uma etapa desse produto. De uma maneira geral, com essa grande produtividade das nações europeias, das fábricas europeias, o que vai acontecer em termos de mundo? A Europa começa a buscar cada vez mais mercados para a sua produção. A Europa parte em busca de novas matérias-primas e principalmente de mercados consumidores. E aí nós entramos no século XIX, início do século XX, na chamada era dos imperialismos, quando, por causa dessa busca tanto de mercados fornecedores quanto de mercados consumidores, os territórios que ainda não tinham dono no mundo, eles passam a ser ocupados. E aí esse processo se dá principalmente sobre a África e a Ásia, porque naquele momento histórico, as nações aqui da América haviam recém-consolidado as suas independências para a ocupação do seu território. Mas elas também serão vítimas do imperialismo no sentido de se tornarem os grandes mercados, tanto fornecedores de matérias-primas quanto consumidores da produção industrial. Mas em termos de imperialismo, de conquista territorial, as grandes vítimas são a África e a Ásia. Mas esse é um assunto para se trabalhar à parte, depois a questão do imperialismo. O que nós vamos também tentar compreender agora? A principal consequência da Revolução Industrial para os trabalhadores. Como já foi dito anteriormente, num primeiro momento, o trabalhador da indústria é aquele camponês que está sendo expulso das suas terras e está migrando de forma involuntária para as cidades em busca de uma melhor condição de vida. Por isso, esse trabalhador é obrigado a se submeter àquele modelo de trabalho que é ofertado para ele pelo dono da fábrica. Por isso, as primeiras jornadas são de 14, 16 horas diárias, não há direito trabalhista, quer dizer, se machucou na fábrica, o salário é suspenso até ele voltar, se ele voltar, perdeu um membro, não tem indenização, morreu, não tem indenização, não existe descanso semanal remunerado, não existe férias, nada disso. Além disso, nos primeiros momentos, principalmente nas fábricas, vai se privilegiar o trabalho feminino e o trabalho infantil. Por quê? Porque, primeiro, considera-se que o trabalho na fábrica é mais fácil do que, por exemplo,
cavar uma mina de carvão, cavar uma mina de minério de ferro. Por isso, só se oferecia trabalho para os adultos, para os homens principalmente, nas minas de carvão e nas minas de ferro. Nas fábricas, só se admitiam mulheres e crianças. Daí porque, nesse primeiro momento, a exploração do trabalho feminino e do trabalho infantil é extremamente forte, é mais presente nesses locais. Porém, aos poucos, os trabalhadores começam a reagir a essa situação. Claro, qual é a principal razão da exploração? É que você tem muita gente sobrando nesse período. E se você pega a Inglaterra, na época do processo inicial da Revolução Industrial, toda a legislação ela é elaborada, as leis são elaboradas para defender os interesses do industrial, em momento nenhum do trabalhador. Por exemplo, você tem esse grande número de trabalhadores sem emprego. Criam-se leis na Inglaterra, por exemplo, proibindo que o trabalhador que está numa cidade se desloque para outra cidade, ou que ele peça esmola, ou que ele perambule pelas ruas pedindo comida. São leis extremamente rígidas para garantir exatamente que esse trabalhador esteja disponível para a indústria. Tipo, se o cara não quiser trabalhar por 2 centavos, vai ter um outro que trabalha por 1 centavo. E dessa forma, a indústria garante a produção, porque nesse momento a preocupação é essa, é com a produção, não é com a condição do trabalhador. Em termos de literatura, se alguém de vocês já teve oportunidade de ler O Príncipe e o Mendigo, o Oliver Twist, o Limpador de Chaminés, são personagens dessa época, são romances aí que retratam bastante a situação de miséria do período inicial da Revolução Industrial. Mas os trabalhadores não ficam parados, né? O primeiro grande movimento de resistência à exploração dos trabalhadores é um movimento que ficou conhecido como ludismo. O ludismo, ou o movimento ludita, alguns atribuem o seu nome a um dos líderes desse movimento, seria um trabalhador chamado Thomas Lud, por isso o ludismo. Basicamente, o que aconteceu? A indústria inglesa tinha estabelecido um ritmo de trabalho, tipo assim, o trabalhador tinha que produzir 5 meias por hora. E, de repente, a procura por meias aumentou e resolveu-se que o trabalhador tinha que produzir 8 meias por hora. Muitos trabalhadores se rebelaram contra essa situação. E, na visão deles, a culpa era da máquina. Por quê? Porque a máquina não precisava parar para descansar, para se alimentar, para ir ao banheiro. Então, era ela que dava o ritmo de trabalho que eles precisavam exercer. Qual foi a reação desses trabalhadores? Começaram a quebrar as máquinas. Num primeiro momento, uma quebra de um componente, ou arrebentava uma linha, uma lançadeira, alguma coisa assim. Mas, aos poucos, o movimento começa a se tornar coletivo. E aí parte-se para o quebra-quebra geral de máquinas mesmo, a destruição das máquinas. Esse movimento logo se espalhou por várias cidades industriais inglesas e levou a uma reação extremamente violenta do governo, com a prisão de operários, e aqueles que eram acusados de terem destruído as máquinas eram enforcados em praça pública. Então foi um movimento extremamente violento, mas que mostrou que os trabalhadores não iam se submeter pacificamente a todas as formas de exploração que estavam sendo impostas sobre eles. Mas com a repressão violenta, principalmente porque, como eu disse antes, a legislação ela era toda favorável aos patrões, o que os operários perceberam? Que não adiantava querer enfrentar uma luta armada contra os donos das fábricas e principalmente contra a polícia, contra o governo. Então eles perceberam que para conseguir alguma mudança, eles precisavam mudar as leis. E aí surge aquele que é o primeiro movimento
organizado de fato, que é um movimento conhecido como cartismo. Basicamente, o que é o cartismo? É uma série de reivindicações elaboradas em carta e enviadas ao parlamento britânico. A partir do cartismo, conseguiu-se que o parlamento criasse comissões que fossem vistoriar as fábricas, fossem observar realmente como estava a questão da legislação dentro da própria sociedade inglesa, né? E com isso algumas mudanças vão acontecer. A questão da jornada de trabalho, por exemplo, que antes era de 14, 16 horas, consegue-se que essa jornada de trabalho seja reduzida para 10 horas, consegue-se regulamentar também a questão do trabalho, tanto feminino quanto das mulheres. Por exemplo, se proíbe trabalho feminino e trabalho infantil nas minas de carvão, e com isso algumas mudanças vão ocorrer. Começam a surgir também as primeiras associações de trabalhadores, as chamadas trade unions. Essas uniões de trabalhadores, num primeiro momento, elas ainda não são sindicatos, elas ainda não são, associações efetivamente de defesa da classe. Elas começam como locais de piqueniques, começam a dar algumas ajudas financeiras, ajudam na compra de determinados bens, e aos poucos elas vão adquirir, sim, esse papel de protetoras dos interesses dos trabalhadores. De uma maneira geral, a partir daí, então, nós temos uma situação um pouquinho mais tranquila por parte dos trabalhadores, mas ainda não é, vamos dizer, uma conquista que vai dar a eles um processo de, vamos dizer assim, de protagonista nessa luta contra os donos das indústrias. Só a título de aprofundamento, logo começam a surgir também, dentro da sociedade industrial europeia, as chamadas ideologias proletárias. Então, nós teremos o surgimento do anarquismo, nós teremos o surgimento do socialismo utópico, depois do socialismo científico, a doutrina social da igreja. São algumas linhas de pensamento que vão buscar dar um certo apoio aos trabalhadores, no sentido de garantir a eles um protagonismo na luta de conquista. Porque tem que se ter claro isso. Não há nenhuma conquista nesse período sem luta. Dezenas de luditas foram mortos, foram enforcados, para que o ritmo de trabalho diminuísse nas fábricas. No movimento cartista, as cartas não foram aceitas porque alguém escreveu e levou lá. Elas foram aceitas e puseram pressão porque elas levavam 200 mil assinaturas, 500 mil assinaturas, e elas não eram mandadas pelo correio, elas eram entregues pessoalmente por multidões de trabalhadores protestando. Então, é nesse sentido que a pressão dessa organização dos trabalhadores vai conseguir algumas conquistas. E, principalmente, as trade unions, elas só se organizam, elas só se formam a partir do momento que os trabalhadores eles vão em busca de uma, digamos assim, de uma melhor participação, principalmente no sentido de tentar encontrar, vamos dizer assim, um respaldo perante os demais trabalhadores. Então, quando é que, de fato, começam as conquistas de direitos, as conquistas por parte dos trabalhadores? Quando eles passam a ser uma classe unida. E o que possibilita essa união? Principalmente a formação dessas associações. Então, num primeiro momento, por exemplo, a ideologia anarquista, ela vai levar
ao enfrentamento das instituições que defendiam o anarquismo. Basicamente que a sociedade não precisava de governo, de igreja, de exército. Os trabalhadores acreditavam que eles próprios deveriam organizar a sociedade, deveriam ter o controle dessa produção, desses meios, para garantir exatamente um funcionamento mais justo. Houve tentativas de colocar em prática o anarquismo, mas sempre foram enfrentamentos, principalmente armados, que acabaram sendo reprimidos pelas forças do Estado, pelas forças dos donos dos meios de produção. Porém, o anarquismo continua até praticamente 1920 como a ideologia mais presente entre as organizações de trabalhadores, entre as organizações de operários. O que coloca o anarquismo, digamos assim, em segundo plano é, primeiro, o sucesso da Revolução Russa, lá em 1917, que usa como referência o socialismo científico, né, que depois muitos vão chamar de comunismo, e também o fato de que muitos acusam os anarquistas de terem sido responsáveis pelo início da Primeira Guerra Mundial, lá em 1914, quando quem mata o Francisco Ferdinando é um jovem de ideologia anarquista, né, o Gravilo Príncipe. Por isso, o anarquismo perde um pouquinho da sua, vamos dizer, atração que ele exercia sobre os operários. E aí começam a se consolidar principalmente os sindicatos de orientação marxista ou socialista científico. Mas antes disso, houve também o chamado socialismo utópico. O que é uma utopia? Uma utopia é basicamente a ideia de realizar um sonho impossível, né? Muitos socialistas utópicos tentaram tornar mais justa a sociedade industrial do período, adotando fábricas onde os salários fossem melhores, onde se oferecia para os trabalhadores uma melhor condição, principalmente em termos de jornada de trabalho, em termos de acesso à produção, escolas, habitação. Quem de vocês fez o Cooper Jovem deve lembrar que algumas dessas ideias dos chamados socialistas utópicos deram origem àquilo que se chama hoje de cooperativismo. Porém, a maioria dos socialistas utópicos não tiveram sucesso, porque para tornar mais justa, mais efetiva a sua produção, eles tinham que aumentar o custo da sua produção. E aí o seu produto chegava um pouco mais caro no mercado e não era absorvido, porque os indivíduos eles acabavam não dando tanto valor, o consumidor não dava valor à questão da justiça, né? Ele simplesmente preferia ver aquilo que saía mais barato. Então, de uma maneira geral, essas ideologias elas vão dando base para que os trabalhadores comecem uma luta mais organizada, mais efetiva. E é exatamente com o apoio dessas ideologias, principalmente do anarquismo ou anarcossindicalismo, como fica conhecido até os anos 20 aí do século 20, ou a questão do socialismo utópico, e a partir de 1848, com o chamado Manifesto Comunista do Marx e do Engels, começa o chamado socialismo científico, que vai ser a base da principal mobilização operária durante praticamente todo o século XX. Percebendo que essas ideologias elas estavam cada vez mais influentes junto aos trabalhadores, a Igreja Católica também começou um processo de mudança dentro da sociedade do período, exatamente com a chamada doutrina social da Igreja, que era basicamente uma proposta de humanização do capitalismo e a diminuição da exploração dos operários. De uma maneira geral, esse é o processo de revolução industrial. Então, na próxima sexta-feira, nós trabalhamos com uma retomada dos conteúdos anteriores e aí, na outra semana, nós temos as provas de recuperação. Paramos por aqui e até sexta-feira, então. Tchau.
Tchau, gente. Tchau. Até lá. Tchau. Tchau.